vamos continuar aqui com a nossa aula, né? Tudo voltado para a botânica. Então, já tivemos aí uma ideia dos tecidos meristemáticos, né? E aí hoje nós vamos continuar estudando o que? A histologia. Então, dentro da histologia, nós vamos estudar os tecidos vegetais. Bem, então, como nós vimos anteriormente, os tecidos vegetais, nós temos lá, que a partir das células meristemáticas, né, que se localizam tanto no ápice do caule quanto no ápice da raiz, bem como nas gemas axilares, aquelas células meristemáticas, elas são dotadas de alto grau de diferenciação e aí elas iniciam esse processo, né, originando a protoderme, originando o meristema fundamental e o procâmbio. Isso as células meristemáticas. Então ela origina esses tecidos que são chamados de primários, né, ou os tecidos embrionários. Vejamos, a protoderme, ela vai originar depois um tecido definitivo que é a epiderme da planta. Então, a epiderme nós vamos encontrar aqui tanto nas folhas quanto no caule, bem como nas raízes. Já o meristema fundamental, que também foi originado dessas células meristemáticas, ele, por sua vez, ele é um tecido embrionário, mas ele vai originar o tecido parenquimático, o tecido de colênquima e o tecido de esclerênquima, que vão desempenhar as funções de sustentação. Logo, o tecido chamado de procâmbio, ele vai originar o xilema e o floema. E entre esse xilema e o floema, nós temos quem? O câmbio fascicular. Muito bem, então esses meristemas aqui, né, os meristemas que é formado de células meristemáticas, dotadas de alto grau de diferenciação, originaram protoderma, meristema fundamental e o procâmbio, que por sua vez, esses meristemas, chamados de embrionários, originam os tecidos definitivos, epiderme, parênquima, colênquima, esclerênquima, xilema e floema. Mas lembrando então que além de termos aqui um crescimento primário, né, da planta, nós temos também o que? Um crescimento secundário, que fica a cargo de quem? Do felogênio, que origina células de feloderme e suber, provocando assim um espessamento do caule, e o câmbio interfascicular, que vai originar xilema para dentro, floema para fora. E aí a planta agora ela está apresentando um crescimento em espessura, enquanto que o meristema primário, né, ele vai originar o que? Um crescimento em extensão. E aí nós vamos, a partir daqui, ver a função, digamos, desses tecidos definitivos da epiderme, dos parênquimas, dos colênquimas, do esclerênquima, e daqui para frente também depois nós vamos estar estudando esses tecidos de condução. Então vamos dar início aqui, né, falando da epiderme. Como nós vimos, as plantas elas são revestidas tanto as folhas por uma epiderme, quanto o caule, quanto a raiz. Porém, essa epiderme que reveste os vegetais, óbvio, ela é originada da protoderme. Esta epiderme, por exemplo, encontrada nas folhas, ela vai desempenhar a função de revestimento. Mas, por exemplo, ela vai revestir tanto a raiz, quanto o caule, quanto as folhas. Então aqui, por exemplo, eu tenho um corte de folha do vegetal. E o que eu observo? Que nesta folha eu tenho aqui a camada de células epidérmicas, mas eu tenho também a cutícula, e essa cutícula também desempenha a função de revestimento. A cutícula, ela é formada por uma substância lipídica, né? Ela forma o que? Essa camada de cera que vai dar uma impermeabilidade, não uma total, né, impermeabilidade, porque nós sabemos que a planta ela pode se transpirar
tanto pela epiderme quanto pela cutícula. Então, lembrando que o lipídio não vai impermeabilizar totalmente esta folha, mas vejamos, além da epiderme que reveste a planta, ela tem a folha, ela tem a cutícula. E também, ainda na epiderme desta folha, nós podemos encontrar os estômatos na folha, e este estômato, ele é formado por células chamadas de estomatárias, né? Que por sua vez são as células guardas e que são células clorofiladas. Então, esse estômato presente aqui, olha, na epiderme, aqui, olha, nós temos, né, onde teríamos o estômato, ele vai desempenhar que função aqui na minha folha? Ele vai fazer as trocas gasosas, bem como também vai permitir a transpiração, e ele também é capaz de fazer a fotossíntese. Bem, nós estamos falando de epiderme, que é um tecido vivo, e nós estamos falando da epiderme na folha. Então, eu estou lembrando que além dela ter essa camada de células epidérmicas, ela tem a cutícula e ela também tem os estômatos. E esses estômatos, eles possuem cloroplasto, então eles podem estar fazendo a fotossíntese. Bem, lembrando também que essa epiderme, ela é um tecido vivo, ela é um tecido de revestimento das folhas, mas o que nós podemos encontrar ainda nessas folhas? Nós podemos encontrar os tricomas, que são uns pelos epidérmicos na folha, cuja função dele é de reduzir o que? A perda de água por transpiração. Então, aqui são estruturas de tricomas, esses pelinhos aqui que nós podemos observar. Mas temos também na epiderme, ou seja, aqui temos a folha, aqui a epiderme revestindo, nós temos aqui na extremidades uns poros, né, que são chamados de hidatódios, e estes hidatódios, eles se encarregam de eliminar o excesso de água que está presente no interior da folha. Então, conforme vocês podem observar, a epiderme, ela apresenta vários anexos, como os tricomas, como os hidatódios, como os estômatos, que fazem as trocas gasosas, são anexos da epiderme. Temos as glândulas, que também são pelos especiais, tricomas especiais, que vão liberar o que? Aromas, que servem para atrair os agentes polinizadores. Muitas vezes você passa a mão na pétala da rosa e aí você vê que ela tem uma epiderme que é pilosa, macia, né? Parece assim uma camurça. Então, ela é bem macia. Então, e também cheirosa. Por quê? Devido a estas glândulas que liberam uma substância aromatizantes. Bem, então lembrando que esta epiderme, que é um tecido vivo, ela é originada pela protoderme ou dermatogênio do tecido meristemático, que era considerado que um tecido embrionário. Porém, esta epiderme, ela vai desempenhar a função de revestimento, tanto na raiz, quanto no caule, quanto nas folhas, também nos frutos. E essa epiderme, ela se caracteriza por uma única camada. Mas lembrando que nesta epiderme nós podemos encontrar a cutícula, que é formada à base de cutina, tem uma substância lipídica que vai fazer o que? A impermeabilização, mas lembrando que não é total, porque a folha ela pode transpirar pela cutícula, bem como pelos estômatos, né? Ela tem também essa transpiração. Então, lembrando que a epiderme, além de ter alguns anexos como cutícula, ela pode ter os estômatos, olha aqui o estômato, que se encarrega de fazer as trocas gasosas. Elas podem ter os tricomas, que são aqueles pelinhos, não é? E na própria epiderme, ela se abre nas pontas das folhas como uns poros, que são os hidatódios, que permite que ela
perca água quando a atmosfera apresenta uma umidade relativa, que é o que nós chamamos de gutação ou de sudação. Lembrando também que na própria epiderme podemos encontrar as glândulas que vão liberar as substâncias aromatizantes para atrair os agentes polinizadores. Bem, além da epiderme que nós temos revestindo as folhas, nós podemos também encontrar algumas outras células, aclorofiladas e com grandes vacúolos, e estas células são poliédricas e elas estão justapostas, formando assim várias camadas, uniestratificadas. E qual seria então essa função deste tipo de epiderme? É cobrir toda a superfície externa do vegetal, inclusive as flores, os frutos e também a semente. E a epiderme, ela tem por sua vez a função de defesa contra os ataques provocados por micro-organismos, mas lembrando também que o controle da perda de água vai se dar através dos anexos epidérmicos. E um dos anexos epidérmicos que nós temos já seria quem? O próprio estômago, os próprios tricomas, que vão estar ajudando. Bem, nós temos a camada de Suber, ou chamada de cortiça, que é uma camada que reveste as cascas das árvores, que essa camada, ela digamos assim, uma camada de célula morta, que é o Suber, ou conhecido como cortiça, cuja função também é de revestimento. Mas olha que interessante, embora tenhamos as árvores revestidas por essa camada suberificada, que é a cortiça, a planta ainda respira por essa camada suberificada, como nós podemos observar através dessas rachaduras, que nesta imagem aqui, olha, a camada de Suber é esta camada mais espessa, essa camada mais escura, marrom, e lembrando que o Suber, ele é formado por células mortas, ele é formada pela atividade também do felogênio, que foi formado pelos meristemas. Porém, por que essa camada de Suber é morta? Porque recebe a substância suberina, que é um lipídio que mata a célula. E aí ela fica o quê? Uma camada impermeável para controlar a água dentro da planta. Porém, para respirar pela camada suberificada, ocorre essas rachaduras, que são chamadas de lenticelas. Então, o Suber, pela camada suberificada, a planta respira por essas rachaduras, essas aberturas, que são as lenticelas. Lembrando que o Suber, ele é formado por células mortas, tá bem? Bom, nós temos também, além da epiderme, que dá revestimento à planta, nós temos o tecido de sustentação da planta, que vai sustentar a raiz, que vai sustentar o caule, que dá sustentação também, a nossa planta, que é o colênquima e também os esclerênquimas. Mas qual é a diferença do colênquima para o esclerênquima no nosso tecido de sustentação? Como vocês podem observar aqui, eu tenho várias células de colênquimas, e estas células de colênquima já se diferencia da de esclerênquima porque são células vivas. Elas são alongadas, podendo ser cilíndricas, e elas têm uma parede de reforço aqui, uma parede celular formado à base de celulose, e o seu espessamento da parede aqui, olha, o espessamento dessa sua parede, aqui, se deve a quê? As pectinas, que acumulam muita água nos ângulos dessa parede, aqui nestes ângulos aqui. Porém, onde que eu vou encontrar o colênquima? Eu posso encontrar nos pecíolos, nas hastes das flores, nos caules herbáceos, eu posso encontrar. E posso encontrar, inclusive, nas nervuras principais das folhas. Dificilmente nós vamos encontrar esse colênquima, tá bem? Na raiz. Porém, lembrando que aqui eu tenho um feixe de células de colênquima com suas paredes reforçadas
por celulose. E aqui eu tenho o esclerênquima, que também são células, olha, que tem a sua parede reforçada por camadas de células mortas, porque o esclerênquima é uma célula morta comparando ao colênquima. Então, esse colênquima, ele foi originado pelo meristema fundamental, né, que era o tecido embrionário, e ele dá o quê? Muita resistência à planta, mas também dá flexibilidade. Por quê? Porque ele é um tecido vivo. Então, e esse tecido, uma das suas características é a sua parede celular bem reforçada à base de celulose, como nós podemos observar aqui, tá? É uma parede reforçada de celulose. Bem, então já o esclerênquima é um tecido morto, originado também pelo meristema fundamental, mas a função dele é de sustentação. Sim, ao mesmo tempo que ele oferece o que? Proteção à planta. E inclusive gostaria de lembrar que esse esclerênquima, ele é um tecido morto por conta da impregnação de lignina, que é uma proteína que mata a célula. Logo, ele também vai estar presente no vaso xilema, porque o xilema também é um vaso morto e é um vaso que conduz a seiva bruta, a seiva elaborada, mas formado de células mortas também, como o esclerênquima, devido à lignina. Então, logo esse tecido que é morto, ele acaba o que? Promovendo uma impermeabilização e a rigidez do tecido. Então, o tecido ele vai ficar mais duro da planta devido ao esclerênquima, que se caracteriza por células mortas, né? Lembrando que é a lignina que mata as células do esclerênquima. Mas onde eu posso encontrar? Posso encontrar o esclerênquima no caule, nas folhas dos vegetais, nos frutos, na semente. Fala, como na semente? Quando nós comemos azeitona, não tem aquela parte mais dura? Quando nós vamos quebrar as nozes, não tem a parte mais dura? É de esclerênquima. Porém, nós temos que lembrar que geralmente, olha gente, nos vestibulares eles dão esta imagem, corta o feixe de esclerídeo e mostra essa imagem. Então, aqui nós temos a luz da célula e esse reforço todo aqui, olha, é de lignina, tá bem? Devido, né, são as células de esclerênquima. Então, forma essa parede que provoca esse espessamento e, consequentemente, a morte, a lignina. Então, acaba o quê? Conferindo sustentação à planta. Porém, existem alguns tipos celulares, né, de esclerênquima, como as fibras esclerênquimáticas. Aqui temos essas fibras, olha, os feixes. Aqui são os feixes novamente, nós podemos observar a parede bem espessa. Então, aqui nós temos, né, os feixes liberolenhosos, né? Eu comentei que o vaso xilema também é um vaso formado por células mortas. Então, eu posso dizer que esse esclerênquima aqui, que tem essas células mortas, né? Ele ajuda aqui na formação desse tecido liberolenhoso. Bem, lembrando então que essas fibras esclerênquimáticas seria quem? Vocês já conhecem esse tipo de vassoura, que é a vassoura o que? Piaçaba. Vocês conhecem esse tipo de vegetal, que é quem? A ráfia. Vocês conhecem esse tipo de tecido, que é a juta, muito utilizado para enfeitar vitrines, né? Então, nós temos estas estruturas todos formados à base dessas fibras esclerênquimáticas que são produzidas pelos vegetais, né? Nós temos aqui o linho, né? Olha, que se destina às indústrias de roupas, por exemplo, tecido de linho, né? Formado à base de fibras esclerênquimáticas. Bom, então lembrando também que o esclerênquima, que é um tecido morto, ele apresenta outros tipos celulares, além das fibras, que são os esclereides. Olha, aqui nós temos os esclereides e eles estão presentes onde? Na casca das nozes. E temos também, quando nós sabemos também
que quando nós comemos a pera ela é cheia de granulações. Essas granulações são quem? Esses esclereides, tá certo? Bom, agora nós vamos falar, gente, sobre as folhas dos vegetais, né? Porque nas folhas dos vegetais nós vamos encontrar um tecido muito importante, que é o tecido parenquimático, cuja função é de fazer a fotossíntese, por se tratar de um tecido vivo. Não só a fotossíntese, mas esse tecido parenquimático, depois eu vou estar mostrando que ele reserva substâncias nutritivas, bem como a água, bem como ar. Então, lembrando assim de imediato, nós estamos vendo por essa imagem que esta planta, ela está no ar, ela recebe a luz, ela recebe a água, ela absorve essa água, ocorre uma fotossíntese, ela libera o oxigênio para a atmosfera, absorve o gás carbônico, e esta planta, inclusive ela absorve o gás carbônico, né, lá pelas suas células estomatárias, e absorvendo esse gás carbônico, depois o que ela faz? A fotossíntese, e produz moléculas de glicose. Então, é interessante que aqui, por exemplo, eu tenho o corte de uma folha. Então, como foi dito, a folha é revestida por uma epiderme, e temos os anexos da epiderme, que já foi falado, né? Nós temos os pelos, os tricomas, os estômatos, né? Nós temos também os acúlios, que são anexos da epiderme. Mas aqui nesta folha, em corte, o que eu observo? Olha, eu tenho aqui a sua cutícula, eu tenho a epiderme superior, eu tenho a cutícula inferior, a epiderme inferior, uma camada de células epidérmicas. E aqui eu posso observar células do tipo parenquimáticas. Eu tenho células organizadas aqui e tem outras células aqui, tudo, né, esparramadinhas aqui. Essa camada de célula na parte superior, ela é chamada de parênquima clorofiliano, né? Então, e aqui também eu tenho um parênquima clorofiliano, mas as células aqui estão organizadas uma pertinho da outra, e aqui uma está distante da outra. Então, aqui nessa parte forma o tecido chamado de tecido clorofiliano, tecido palissádico, e aqui um tecido lacunoso. Estas células de parênquima estão no meio, entre a epiderme superior e a epiderme inferior, formando que o meio da folha, o mesófilo foliar. E lembrando que essas células parenquimáticas, elas têm clorofila, elas têm cloroplasto, então elas fazem fotossíntese. Então, este parênquima, como nós também já vimos, é um tecido vivo originado pelo meristema fundamental. E ele, então, é um tecido de preenchimento, porque ele fica entre a epiderme superior e a epiderme inferior. Então, ele preenche a folha. Mas, além de preencher a folha, ele pode preencher também o caule, né, que é essa parte aqui, o córtex, e a parte da medula, né? Quando nós cortamos um caule, uma árvore, ela tem no meio assim a madeira, é o córtex e a medula, e óbvio ali os vasos também que conduzem a seiva. Mas voltando aqui para o parênquima da folha, vejam que as células parenquimáticas estão dispostas uma pertinho da outra na parte superior. Observe que na parte inferior, uma célula parenquimática se encontra distante da outra. Então, a parte em que elas estão próximas uma da outra é o parênquima palissádico. Onde elas estão distantes uma da outra, temos aqui umas aberturas, né? Que eu posso chamar de meatos, que eu posso chamar de lacunas. Então, aqui é o parênquima lacunoso. Mas lembrando que tanto o parênquima palissádico quanto o parênquima lacunoso,
lacunoso formam o parênquima clorofiliano. São as células parenquimáticas que preenchem a folha. E no meio da folha eu também tenho o vasoxilema e o floema, que formam o que? As nervações, né? Seria o que? As nervuras da folha. Porém, quando nós estudamos a anatomia da folha, então nós temos que lembrar que ela tem a cutícula superior, a epiderme superior, ela tem a cutícula inferior, a epiderme inferior. Aqui eu tenho uma camada de células parenquimáticas bem próximas, que é o parênquima palissádico, e aqui eu tenho as células parenquimáticas uma longe da outra, os meatos ou as lacunas, os espaços deixados entre elas, e é óbvio que no meio da folha passa as nervuras, os vasoxilema e floema, tá bem? Podemos encontrar, óbvio, nas folhas também podemos encontrar, olha, saindo aqui o oxigênio, entrando o gás carbônico pelos estômatos, né? Que são os anexos da epiderme. Então, nesta folha aqui, nós já podemos observar esta folha em corte, a cutícula superior, a cutícula inferior, a epiderme superior, a epiderme inferior, a folha sendo preenchida pelas células de parênquima, o parênquima palissádico, o parênquima lacunoso e as nervuras que tem no meio da folha. Não, e estou chamando a sua atenção para mostrar aqui o anexo da epiderme, que é o estômato, né, formado pelas suas células guardas, olha, elas estão abertas, então essa planta pode transpirar. Aqui é o xilema e o vasofloema que se encarregam de trazer a água para a folha pelo xilema e todas as substâncias produzidas na folha, por exemplo, a molécula de glicose após a fotossíntese vai ser transportada através do vasofloema para toda a planta, mas a fotossíntese acontece onde? Na folha e nos caules quando são verdes. Bom, já que falamos do parênquima clorofiliano, gostaria de aprofundar um pouquinho aqui o assunto com vocês, para relembrar que o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso, eles formam o meio da folha. Porém, alguns vegetais, ele tem só uma camada de parênquima palissádico que fica na parte superior e o parênquima lacunoso que fica na porção inferior. Então, neste caso, ele tem um parênquima palissádico e um parênquima lacunoso. Isso é encontrado em plantas do tipo dicotiledônia. Olha, essa informação é muito importante. Então, quando tem o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso, eu digo que esta folha apresenta um mesófilo assimétrico. Observando esta imagem, eu tenho a cutícula superior, a epiderme superior, a cutícula inferior, a epiderme inferior. Aqui, observem, eu tenho o parênquima palissádico na camada superior, mas tenho também o parênquima palissádico na camada inferior. E o parênquima agora lacunoso, ele está entre esses parênquima palissádicos. Isso é encontrado em monocotiledôneas que tem um mesófilo simétrico. Porém, nós podemos observar nesta outra folha de monocotiledônia que ela tem a cutícula superior, a epiderme superior, a cutícula superior inferior, a epiderme inferior e ela tem, gente, aqui um parênquima indiferenciado. Eu não vejo aqui parênquima palissádico, parênquima lacunoso, né? Então, isso quer dizer que ela tem um mesófilo indiferenciado. Então, lembre-se que as dicotiledôneas têm o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso, que uma monocotiledônea pode ter dois parênquimas palissádicos e o lacunoso no meio, ou o parênquima indiferenciado. Bem, lembrando também que além dessa camada de parênquima ter a função de preenchimento na folha, ela pode, por exemplo, apresentar quais funções? O parênquima vai fazer a fotossíntese. Logo, o parênquima, que tem, então, ele
tem função fotossintética, ele também pode ter funções de reserva. Que tipo de reserva? Se eu cortar uma batata, uma banana, no meio ela tem o que? O amido, então ela reserva o amido. Então ali as células estão reservando amido, então é um parênquima amilífero, né? Como nós podemos observar aqui. Mas se eu cortar um cacto, ele tem célula de parênquimática? Parênquimática? Tem, mas os parênquimas reservam o que? Água, então é um parênquima aquífero. E o aguapé, que fica flutuando, ou a Vitória régia, ele tem um parênquima aerífero, porque faz a reserva de gases. Então aqui nós podemos observar, ó, bolsas de ar. Aqui nós temos as células de parênquimas, né, com recheios de amido. Então podemos ver nessa imagem, então, cortes da batata, né, mostrando o parênquima amilífero, isso é encontrado nos tubérculos de batata. Podemos observar o parênquima aquífero, que é no cacto. Podemos encontrar os parênquimas aeríferos, que seria encontrado na Vitória régia, ou então no aguapé. Bem, pessoal, então como vocês puderam observar, o parênquima, ele requer muita atenção. Por quê? Porque ele é encontrado na raiz, no caule, nas folhas, nos frutos e nas sementes. E esse parênquima, ele tem a função de preenchimento. Então, quando você come, por exemplo, goiaba, a fruta, você está comendo quem? O parênquima. E aí você, inclusive, acaba engolindo as sementes, né? Quando nós comemos as verduras, nós estamos ingerindo quem? O parênquima clorofiliano, né? Ou chamado de clorênquima. Nós ingerimos todo ali o seu quê? Mesófilo, né? Mas, veja, quando nós comemos espinafre, que é uma folha bem gordinha, né, espessa, nós estamos ingerindo as substâncias que estão armazenadas na camada de células parênquimáticas, com função de reserva. Então, já, por exemplo, nas plantas suculentas, que são bem cheinhas, é o parênquima que armazena a sua água. Já no aguapé ou na ninféia, que são as plantas aquáticas que ficam flutuando, é porque o parênquima reserva o quê? Os gases, reserva o ar, né? Então, olha, gente, fiquem bem atentos a essas informações, né? Essa parte de histologia, ela é bem cobrada nos vestibulares. Então, aqui eu tenho o corte de uma folha colorido e aqui o corte de uma folha também em preto e branco. E você tem que identificar todas as partes da folha: cutícula, epiderme superior, parênquima palissádico. Aqui seria os vasos condutores. Aqui eu tenho o parênquima lacunoso. Aqui eu tenho células guardas, percebe? Ele não me perguntou aqui sobre o parênquima. Aliás, aqui nós temos o parênquima lacunoso, aqui a epiderme inferior, aqui a cutícula inferior. Lembrando que essas aberturas aqui correspondem a quem? As células de estômatos, que são anexos da epiderme, cuja a função é de fazer trocas gasosas, transpiração também, né? E eles funcionam como válvulas, que já vai ser os nossos próximos conteúdos. Então, gente, os vegetais são de extrema importância para nós, né? Como nós podemos observar aqui, como a floresta puxa água do oceano para o continente. Então nós sabemos que os vegetais, eles são capazes de transpirar e eles eliminam essas gotículas para a atmosfera, vão formar as nuvens, elas vão cair em forma de chuva, não é isso? E aí acaba irrigando todo o continente. Porém, novamente inicia esse mecanismo, vai transpirar, não é certo? Aí vão formar as nuvens que vão sofrer precipitação através de baixa pressão, e aí novamente essa água vai sofrer uma evaporação, reiniciando o ciclo. Como vocês sabem, aí tem tudo a ver com o ciclo da água, né? Bem, pessoal,
Vamos dar continuidade ainda aos nossos tecidos, pois estaremos falando, né, do tecido de condução nos nossos próximos encontros. E também estarei dando uma aprofundada na questão dos estômatos para os vegetais, a importância dos estômatos e como é importante você ter uma ação que contribua com a natureza, né? Nós temos chuvas porque os vegetais também colaboram com isso. Então você já plantou a sua árvore este ano? Fica aí uma perguntinha para vocês, tá bem?